Hum, Maravilha, então. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui conversando com você sobre Toninha, sobre conservação e ecologia de Toninha, de Ponta Porã Blainville, né, um pequeno golfinho. É um convite que eu nunca nego, sempre quando tenho essa oportunidade para conversar sobre essa espécie, contar um pouco sobre a minha experiência, dos estudos que vêm sendo feitos no Brasil, na América Latina, eu aceito, é uma alegria realmente ter essa troca com outras pessoas, pesquisadores, alunos, professores, enfim. Então, agradecendo o convite, né, em nome da Carol, todo o convite da organização para eu estar aqui com vocês. De novo, meu nome é Daniel Danilevich, e a nossa ideia aqui vamos tentar conversar aí por 45, 50 minutos sobre a espécie. Eu vi que teve um recado antes ali sobre perguntas, eu fico aqui o tempo que for, né, ok, para a organização respondendo. E também, quem tiver uma dúvida um pouco mais urgente, né, e talvez, eu não me importo nem um pouquinho, né, pode levantar a mão ali, abrir o microfone, com certeza vai enriquecer a conversa e aqui a troca sobre a espécie, beleza? Vamos começar então repartindo aqui os slides. Maravilha. Aqui então está o começo, ecologia e conservação da toninha no sudeste e sul do Brasil. Meu nome, minha afiliação, eu trabalho já há 30 anos no grupo de estudos de mamíferos aquáticos do Rio Grande do Sul. É uma ONG, né, com bastante história na conservação e na pesquisa, principalmente de mamíferos aquáticos, e a toninha sempre me permeou, né, a, a história do GEMARS. E também sou associado ao Instituto Aquile, né, em Juiz de Fora, e à Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, onde eu oriento também mestrado e doutorado, né, com mamíferos marinhos. E aqui está ela, né? Vamos começar já na primeira foto mostrando essa espécie magnífica, uma foto tirada em Ubatuba, um grupo maternal. A gente está definindo esse tipo de grupo como um grupo maternal, né? Muita coisa que eu vou falar para vocês aqui ainda não nem está publicado ainda, são observações nossas de animais vivos, né? Então é enriquecedor repartir isso com vocês. Aqui a gente está vendo um grupo de toninhas, 4 indivíduos, né? O mouse aqui, espero que esteja vendo bem. Alguém só me dá um feedback ali para ver se a minha voz está ok, está alta o suficiente e o mouse está aparecendo, por favor. Ah, tá ótimo. E tá aparecendo sim o mouse. Dá para escutar bem. Maravilha, então, maravilha, então. E tá aqui a Toninha, né? Essa aqui é uma foto que pode parecer banal, ela já tem uns 5 anos, mas para gente que trabalha com mamífero marinho, com cetáceo, é algo incrível, porque, e já desde o início eu vou deixar claro para vocês, essa é uma espécie que se sabe muito de mamíferos. Eu posso, com certeza, né, assim, com pouca dúvida, falar que é uma espécie de mamíferos que mais se entende a biologia geral, a idade, reprodução, dieta, né, anatomia, enfim. Por quê? Porque se tem muito bicho morto, né? Se teve ao longo das últimas 3, 4 décadas muito carcaça disponível. E quando se tem muita carcaça disponível, se tem a disponibilidade de estudar esses aspectos da biologia, né, básica do animal. Mas, por outro lado, isso que é interessante, desde o começo, eu imagino que boa parte de vocês esteja alguma familiaridade com a Toninha, né? Ela não é mais aquele mistério que era antigamente, mas, né, vindo ao que eu vou falar agora, animais vivos, estudos com animais vivos são raríssimos. Por quê? Porque a gente não consegue ver ela na natureza, em pouquíssimos locais, e tem que ter algumas ferramentas especiais. Ela não faz aquele comportamento clássico que golfinhos e botos, né, reproduzem, que se chama de bull riding, que é, né, num barco, no navio, até numa lancha, né, de ir para a proa e pular. Né? A Toninha não faz isso, ela é tímida nesse sentido, ela se afasta, ela mergulha e não se vê mais, certo? Ela põe muito pouco
o corpo para fora d'água, certo? Ela não tem muitos comportamentos de saltos. Então, sempre se via, né, quando se começou a estudar a toninha na América do Sul, né, ali na década de 80, no começo da década de 80, toda a década de 90, 20 anos de pesquisa, já sabia muita coisa, mas cadê de se enxergar esse animal vivo? Como é que chegou ao ponto de eu bem no começo da minha carreira, ir em congressos, workshops só para estudar a toninha, e aí não sabia exatamente qual era a coloração dela. Porque como se chegava só animais mortos na beira da praia, já estava um pouquinho escurecido, enfim. Lembro de levar uma foto para o pessoal, né, de um bicho recém-morto numa rede de pesca e todo mundo ficar impressionado. Ou seja, isso dá a magnitude de como ela é desconhecida. E como não se vê o animal vivo, não se entende o seu comportamento, não se entende sua ecologia comportamental, né, social, e sempre foi um mistério, né, um fantasma dos mares realmente. E o mar tem que estar muito calmo, mas muito calmo, uma piscina para se observá-las de barco, porque elas tiram bem pouquinho do corpo e já somem. Voltando nessa foto, então, essa foto para mostrar como é importante, né, uma das primeiras fotos aéreas decentes, assim, né, com clareza. A gente vê aqui em cima uma mãe, à direita, né? Tá aqui o mouse. Isso aqui é uma mãe desse filhote aqui. Essa foto é em dezembro, lá em Ubatuba, então esse filhote já deve ter uns 3 meses. Tá grande, né? A gente pode ver que tá grande. Se vocês puderem dar uma notada no computador de vocês, o rosto dele, a gente não chama bico em cetáceo, né? É rostro. Ele é mais larguinho e mais arredondado, né? Como é um crescimento diferencial, né? Aqui um outro adulto, aqui é a mãe desse bicho. Isso aqui a gente tem uma boa dose de certeza que se trata do filhote do ano passado, né? Do meio-irmão desse indivíduo. A gente conversa mais tarde sobre isso, mas era mais para vocês entenderem um pouco mais sobre a espécie, né? O que a gente vai abordar aqui hoje? Vamos falar um pouco sobre a biologia, ecologia e conservação da toninha. Aqui outra foto aérea, né? Todas as duas fotos foram tomadas de helicóptero. Falar um pouquinho sobre os projetos que a gente conduz, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o projeto que eu coordeno em Ubatuba, mas são vários outros na costa brasileira. E um pouquinho sobre perspectivas, até nesse caso eu vou deixar um pouco mais para as perguntas e falar muito pouco assim sobre perspectivas, beleza? Vamos lá, então. A espécie, mais outra foto de como é que a gente está tomando essas fotos, né? Não sei se a minha câmera está tapando, né? Essa aqui é a toninha, Pontoporia blainville. Toninha no Brasil, franciscana é o nome em espanhol, né? Porque ela ocorre também na Argentina e no Uruguai, né? Então ela tem nomes comuns no Brasil e na Argentina e no Uruguai, parte da Argentina, né? Não toda a Argentina. Já mostro para vocês aonde ela se distribui. E franciscana é o nome em inglês também. Então, se alguém for fazer uma busca no Google Scholar, franciscana Dolphin se chama. Certo? Outro grupo maternal aqui, a gente tem um filhote muito mais novo. Notem a diferença desse filhotinho. Se vocês enxergarem no computador de vocês, ele tem estrias, marcas aqui transversais no corpo. Certo? Isso mostra que esse animal não tem mais do que 10 dias, 2 semanas no máximo, certo? Isso são marcas fetais, de dobras fetais. Ele fica todo dobrado no útero da mãe, claro, e ainda fica com essas rugas, com essas estrias nos primeiros dias só de nascimento. E aqui, né, de novo, só que uma foto de barco na Baía da Babitonga, Santa Catarina, e é praticamente a mesma pose, né? Ele saindo todo torto para cima, ainda não sabendo nadar direito, tirando toda a cabeça. Um adulto quase não faz isso, né? É mais raro um pouco. Mas, olha, né, aqui a diferença do, né, o tamanho desse filhotão, como ele cresce rápido, certo? Como ele cresce rápido. E também um grupo ali familiar, a mãe provavelmente é essa, e tem muitos indivíduos que a gente não entende ainda o que estão fazendo no grupo, qual é o papel, são machos, são juvenis,
Uma coisa importante na toninha, a fêmea é maior que o macho. Então, a gente tem esse dimorfismo, como a gente chama isso? Um dimorfismo sexual em tamanho, só que é reverso, né? A gente chama de reverso porque em mamíferos, né, ao contrário de invertebrados, por exemplo, o macho geralmente é maior na maioria das espécies. Mas esse padrão reverso da fêmea ser o maior não é tão raro, não é tão raro. Cerca de 20% aí das ordens possuem, das famílias possuem. É isso, né? Então é um bicho pequeno, viu, pessoal? Ela tem de característica básica, assim, ela não se não é confundida com nenhum outro cetáceo marinho. Ela é marinha, né? É uma espécie que evoluiu em águas ribeirinas, em águas, né, salobras, interiores, e se dispersou, saiu naquela região, ela entrou, invadiu o mar naquela região que hoje é Buenos Aires, Montevidéu, no Rio da Prata. E aí, né, se distribuiu, como a gente pode ver nesse slide, certo? Essa é a distribuição atual da toninha. Vou deixar aqui um pouquinho esse slide, porque tem várias informações interessantes para vocês irem notando. Né, podem fazer print à vontade, eu acho que vai ficar, pelo que eu entendi, online também, não tem problema nenhum. Essa aqui é uma artista que fez a arte para a gente desse slide, bem interessante. Mostra, então, a distribuição da toninha. Aqui seu centro, né, aqui está meu mouse, de dispersão, né, ela evoluiu nessa região aqui, da América do Sul, né, existia um mar interior aqui, certo? O nível do mar era mais alto, então era, né, tinha uma região muito grande com água aqui dentro, nessa bacia do Paraguai, enfim. E ela é um golfinho que era de rio, né? Os pontoporídeos eram de rio e invadiram o mar há um bom tempo atrás nessa região. E, bom, foram para o sul e para o norte. E para o norte, vocês podem ver que o Brasil é onde tem mais toninha. Todo o Uruguai possui toninha, claro, até o centro da Argentina, na Patagônia Argentina, na Península de Valdez, e o Brasil ocupa, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o estado do Paraná, São Paulo, e aí a gente tem, né, um aspecto muito importante para a conservação da toninha. A gente tem aqui em cima, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, duas populações que estão isoladas. Vocês veem aqui, tem uma boa parte no Rio de Janeiro que não tem toninha, né? Isso é bem conhecido, né? Eventualmente pode ter um registro extra-limite, mas não há populações de toninha aqui, e o mesmo de Vitória para baixo, certo? De Vitória para baixo. Então, elas estão isoladas, e como estão isoladas, aumenta a preocupação para a conservação delas, né? Elas estão ilhadas, né? Mesmo, das duas populações. Algumas coisas que eu já falei para vocês, aqui o status de conservação criticamente em perigo pelo governo brasileiro, né, pela classificação nacional nossa, regional nossa, e o status internacional é classificada como vulnerável. E por que isso? Ela, bom, mas antes de começar a falar de conservação, só para não atropelar, né, aqui um pouco mais sobre a distribuição, né? São águas costeiras, certo? Então vai variar um pouco de local para local, mas geralmente é até os 30, 20, alguns lugares como aqui o sul do Brasil, Uruguai, até os 50 metros de profundidade, certo? E em alguns outros locais ela é bem mais costeira, tá? Aqui mostra um pouco sobre isso. Enfim, e os bichinhos que, né, as toninhas aqui da parte norte da distribuição são um pouco menores, né? São menores que a do sul. Uma toninha aqui no sul pode chegar até 1,70 m, 1,75 m, uma fêmea grande, né, adulta. As de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, não vão passar muito pouco de 1,40 m, são muito mais pequenas, pessoal, certo?
falar um pouco, então, sobre o que está bem grande aqui na esquerda, né, o status de conservação. Por que dessa classificação preocupante? A gente fala, né, a gente estuda toninha há bastante tempo, mas desde sempre se fala que a toninha provavelmente ou é o cetáceo, o pequeno cetáceo mais ameaçado da América do Sul. Alguns falam do Brasil, porque pode ter algum golfinho, mas, né, ela é realmente uma espécie que está todo mundo preocupado, não só os brasileiros, uruguaios e argentinos, a comunidade internacional de pesquisa com mamíferos marinhos, né, com mamíferos, tem olhado com muita atenção e preocupação para a toninha. A gente nota isso em todos nos congressos e todos os fóruns, a agenda de conservação de órgãos como o IUCN, como até né, instituições que não são propriamente conservacionistas, como a Comissão Baleeira Internacional, existem fóruns para conservação de pequenos cetáceos, e a toninha tem sido colocada lá em cima na prioridade, para investimentos, para se conhecer mais e não deixar, né, que algumas populações ou que a espécie né, venha a se extinguir a médio prazo. Por que isso? O que afeta a toninha? As redes de pesca. As redes de pesca de emalhe, na verdade, né? De emalhe para peixes e muitas vezes pescas que são legais, né? Não são proibidas, não são arrastos em locais proibidos, ou enfim. E eu acho que boa parte, pelo menos, de vocês já deve ter ouvido falar em captura acidental, o bycatch, né? Por que acidental? Porque o pescador coloca a rede para pescar o peixe, certo? Né? A toninha não tem serventia nenhuma no Brasil. Há muito tempo atrás se consumia que se usava, mas já há mais de 25 anos que não se tem registro disso. A toninha não tem serventia alguma, ela bate na rede, ela se emalha na rede porque ela não detecta a rede, né? Essa é a verdade, não é um problema da toninha, não é um problema com cetáceos, com pequenos cetáceos, com golfinho, boto no mundo inteiro. Então, outra vez, é interessante contextualizar, né? Eu estou falando aqui de um problema chamado bycatch, captura acidental, né? O bycatch pode ser também toda aquela captura de organismos que não estão previstos, não estão direcionados. O pescador põe para tainha, digamos, não, tainha é um mau exemplo, para curvina, para pegar a curvina, uma pesca legal, tamanho de malha legal, num local que pode pescar, tudo isso é importante falar, para pegar a curvina, que é uma espécie que pode ser comercializada, né, para os restaurantes no sul-sudeste. A toninha bate na rede e morre afogada. O tubarão-martelo, que está ameaçado, bate na rede e morre afogado. Tudo isso é bycatch, é toda o catch, né, toda a captura que é subproduto e que é importantíssimo para a conservação de tartarugas, elasmobranquios e mamíferos marinhos e golfinhos, né? Então, esse é o problema. Não é uma captura direta. Existe captura direta no mundo, né? Pouco, mas existe. Hoje se põe a rede para pegar o golfinho, ou com arpão, enfim, não é o caso. E por isso mesmo é um problema muito mais sensível e difícil de se resolver. Enfim, mas esses números, né, a gente estava falando por que desse número tão grande, são absurdos em muitos locais, né? São muito altos. É ótimo que estamos com o mapa aqui na frente, então a gente pode falar um pouquinho sobre a mortalidade, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, eu falo daqui para vocês, bem da fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, né, onde o nosso grupo tem sede em Torres, mas no Rio Grande do Sul as estimativas são que entre 1.000 e 2.000 animais, toninhas, são mortas por ano nas redes, né? Tem estimativas um pouco mais baixas para outros locais, mas o número de encalhe, por exemplo, de animais nesta costa aqui de São Paulo até Florianópolis
é muito alto, é de 400 animais por ano, 500. A gente tem que pensar também nesse sentido. O encalhe, né? Quando a gente está passeando na praia, tá vendo e encontra um animal encalhado, morto já, esses animais costeiros não, ou tá doente, o que é mais difícil, na verdade, mas a imensa maioria desses animais encalhados foi porque ele morreu na rede de pesca, o pescador retira, toca de volta para o mar e o mar troca para a terra, né? Então é por isso, né, que esses 400 animais nessa costa toda aqui do sudeste e sul do Brasil preocupa, porque tudo bem, pode ter uma mortalidade natural no meio, pode, alguma doença, algum animal morreu de velho, mas é mínimo, isso não, né, se considera que seja mínimo, e também se preocupa porque se 400 bateram na Terra, qual a proporção de animais que afundaram, que foram para o alto mar? A gente tem que pensar nesse sentido, então. Voltando, não, só para contextualizar um pouco mais, essa mortalidade é bastante alta para o mamífero, bastante alta. Por isso essa nossa preocupação, né, de todo mundo. O que eu vou começar a falar aqui também né, não são resultados meus, só do meu grupo de pesquisa. Eu vou tentar enfatizar isso até para, né, ter mais propriedade para responder algumas coisas, mas, né, muitas das coisas que vou mostrar para vocês de agora em diante são resultados né, de trabalhos bastante cooperativos em conjunto com várias outras pessoas, pesquisadores. Como é que estamos de perguntas? Eu vi que o chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tem alguma coisa. Então, pessoal, eu não estou ouvindo, na verdade, quando alguém pergunta. Deixa eu Tem ver uma aqui. pergunta no chat, você quer que eu leia para você? Pode ir lendo para mim. Alguém falou que não passou o slide. Está passando o slide? Vocês estão com o mapa Não, aí? tá passando, isso foi no começo da palestra. Então tá. Não, porque que às vezes algumas vezes quando a pessoa levanta a mão, dá um clique aqui para mim, mas nessa palestra eu não estou tendo. Pode fazer esse favor para mim, então. Claro, eu vou ler então. A Jéssica perguntou: existe alguma lei que impeça essas redes? Ou algum projeto junto com os pescadores para orientação? Sim, existe as duas coisas, mas por exemplo, as redes não são não, elas são legais, certo? Não, a maioria delas são. Certo? Tem pescador que pesca em área que não pode e que, claro, aí não é um problema é um problema de fiscalização, né? Quando está fora da lei, aí, mas não é exatamente isso o grosso do problema, certo? Falar um pouquinho sobre essas perguntas. O trabalho com pescadores existe em toda a costa, em toda a costa do Brasil, Uruguai, Argentina, né? E para cooperação, cada vez né, alguns lugares é mais difícil, outros é mais fáceis, não são todas as comunidades que são abertas, enfim. Mas existe sim, existe, né, aqui no nosso grupo, se vocês entrarem ali no Instagram do nosso grupo, tem o Projeto Pesca. O Projeto Pesca do Gemar, eles trabalham já há 3, 4 anos aqui né, com pescador, cooperação, testando. Agora a gente está começando a testar dispositivos para alarmes, né? Alarme, não exatamente um alarme, mas dispositivos na rede para o golfinho perceber que tem uma rede ali, certo? Mas uma coisa importante, essa questão da conscientização e da educação ambiental, que sempre é importante, claro, mas não é a captura da toninha vai ocorrer com o pescador sendo consciente ou não se ele colocar a rede no mar, tá? Tem toninha de 500 metros da beira da praia a 20 quilômetros para a beira da praia. Em alguns lugares mais, outros lugares menos. Então, é importante identificar, né, os pesquisadores identificarem também onde é que estão as concentrações, hotspots, para se forem sugerir alguma área marinha protegida, por exemplo, né, não dá para fechar o litoral inteiro, né? É importante a gente entender né, o peixe né, o recurso pesqueiro
é considerado, né, pela ONU, por todos, né, importantíssimo para segurança alimentar aí em países do terceiro mundo, principalmente. Então, a gente não pode fechar o mar, né? Está todo mundo ciente disso, que isso nunca vai acontecer. A gente tem que, né, tentar encontrar soluções, e aí seria outra conversa, outra palestra de 2 horas para a gente conversar, mas para responder a pessoa que perguntou, a Jéssica, sim, todos os projetos têm alto, não é só pesquisa pela pesquisa, tem um alto componente, né, e tem grupos trabalhando do Espírito Santo ao Chuí, né, a última população aqui é do Espírito Santo, com pescadores, né, realmente não dá para ignorar essa outra parte da questão, né? Mas a rede, como eu falei, a não ser que seja a rede feiticeira, que mata bastante toninha também, que são 2 redes, uma com uma malha bem pequenininha e outra com uma malha grande sobreposta. Essa rede é proibida, certo? E essa rede mata a toninha também, mas a maioria não é proibida, é legal, né? É o peixe que em qualquer cidade litorânea, qualquer cidade capital, está na mesa de vocês, é o peixe que é pescado de forma legal, certo? O problema não é, o problema é que está se pescando muito e desordenadamente, não é a pesca pela pesca, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, as fotos de satélites que a gente tem e uso de GPS mostram um mar que não tem como não, é por isso que morrem 2.000 toninhas aqui, elas são redes praticamente sobrepostas, é um labirinto para os golfinhos, para as tartarugas, certo? Então, a pesca por si não a vilã é a falta de gestão e, né, manejo dos recursos. Mas é interessante isso, né? Por que que o animal não nota? O que que ele está fazendo na hora? O que que ele cai na rede? Ele está pescando outro peixe, então está tão focado na sua pesca que cai. Uma coisa que a gente viu com as toninhas, né, e não só com a toninha, mas na toninha é bem claro, a maioria dos indivíduos que morrem são aqueles bichos que desmamaram, já saíram da mãe, de perto da mãe, mas não são adultos ainda. São os juvenis. Então, 60% deles são animais entre 1 e 3 anos de idade. Falta experiência, provavelmente, né? Provavelmente, pelo menos eu acredito que seja falta de experiência mesmo. E, bom, esse é um tema longo, mas tá. Eu vi que tem mais chat aqui, deixa eu ver. Não é feito necropsia nos animais encalhados? Sim, sim. Principalmente porque de Florianópolis, na verdade, de Laguna até o Rio de Janeiro, existe o programa de monitoramento de praias, né? Então, existe monitoramento diário. E existem centros, né, veterinários e de reabilitação incríveis no Brasil, né? O Brasil tem uma estrutura de primeiro mundo para mamíferos marinhos, né, graças a essa obrigação da Petrobras construir mesmo e implementar esses projetos, né? Então a gente tem um em Florianópolis, maravilhoso, né, no Pontal do Paraná, tem Ubatuba, esses 3 que eu me lembro. Mas é impressionante, assim, até para, né, tô falando aqui para veterinário, na maioria, eu imagino, quando a gente vai em congressos internacionais, de pesquisadores americanos, né, ficarem de queixo caído da estrutura que o Brasil tem. Bom, para veterinário aí é uma área, né, bem grande, né, de oportunidades, né, para animais silvestres, né, que até pouco tempo sempre, né, foi um pouquinho mais restrito, talvez, né, mas bem interessante mesmo, nesse sentido. Se faz necropsias, mas independente, sabe? Isso é muito questionável. Às vezes eu acho que a tua pergunta foi para a relação para determinar a causa da morte, né? Muitas vezes o animal já está um pouco deteriorado, viu? Para determinar a causa da morte. E como a gente sabe que existe esse problema de captura acidental, a causa da morte, a gente, né, sabe que 99% do animal que cai, no caso da toninha, vai ser essa mesmo, mesmo sem marcas de rede,
Já tive em barco de pesca, já puxei rede com toninha morta vindo e praticamente sem nenhuma marca, né? Mas enfim, vamos continuar. Passando rápido o tempo. Demais até. Deixa eu ver aqui. Uhum. Bom, vou falar um pouquinho sobre as iniciativas que a gente coordena, que a gente atua e colabora, né? Eu acho que o que chamou atenção ali para o convite foi o projeto Costa das Toninhas, né? Foi por onde eu vim estar aqui com vocês conversando, então fico feliz por isso. Então, falar um pouco sobre esse projeto, um projeto que já está com seu 4º ano, se eu não me engano, né? Começou lá atrás, mas se institucionalizou assim com o nome mesmo há uns 4 anos, em Ubatuba, né? Que é um laboratório ao ar livre. É um local que a gente começou a estudar as toninhas e não pretende sair mais, porque, né, elas sempre estiveram lá, claro, mas muito poucos estudos sistemáticos nessa região. No litoral norte de São Paulo como um todo. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês, de novo, isso aqui, ó, é o local que a gente trabalha, certo? Ela até entra um pouquinho para o Rio de Janeiro, para Ilha Grande ali. Então, entre Ilha Bela e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, tem uma população. É uma população geneticamente distinta, e é essa que a gente estuda no Costa das Toninhas. Como eu falei para vocês, muito difícil de ver, muito difícil de estudar comportamento, ecologia social, mas como a gente, dos parâmetros mais importantes para se estudar numa espécie ameaçada, uma das principais perguntas, na verdade, até para entender se ela está ameaçada, é saber quantos indivíduos tem na natureza, certo? A gente tem 1000 animais aparecendo na beira da praia, beleza. Mas se tiver 100.000 animais na natureza, será que é um problema? Algum problema pequeno pode ser, mas qual é pequeno, é médio, é um problemão, né? Então, entender o tamanho da população é fundamental. Tá? É fundamental para se trabalhar com conservação. E a gente já sabia que do lado de lá, o que está sendo retirado, o que está sendo morto pela rede, pelo pescador, pela pesca, né? Não é uma demonização de uma classe de trabalhador, na verdade, pela pesca. Está sendo retirado da população, um número. Mas qual é o tamanho da população como um todo? Das populações, porque existem 5, 6 populações de toninha na América do Sul. E a gente tem que trabalhar com população para falar de conservação. Com conservação, a gente não trabalha com a espécie como uma unidade. Pode ser um início, mas depois que se sabe que ela é populacionalmente diferente, isolada, né? A gente viu que tem 2 isoladas lá em cima, no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas o foco, a unidade de trabalho é a população. Então a pergunta é essa: tudo bem, quantas tem, mas é um bicho difícil de ver, já falei para vocês, é tímido, como é que a gente vai contar? Mergulha, imagina o tamanho do problema, né? Se vê muito pouco da costa, quase nunca, de um barco sem querer e não vê mais. A resposta veio do ar, de cima. A gente vai ver a toninha de cima, a gente vai trabalhar com a toninha de cima, e se mostrou que a melhor maneira é de se trabalhar com uma espécie marinha. Parece algo totalmente contraditório, e eu vou passar para vocês vários slides para mostrarem os resultados, mas como é que, né, a melhor maneira de trabalhar com um bicho do mar, um bicho marinho, é pegar um avião. E para a maioria claro, existem, não é, depende da pergunta, mas a maioria das perguntas é de cima. Pelo menos para você ver eles, é de cima. Bom, aqui a foto de uma praia lá, aqui o projeto. E a gente estava querendo entender essas 4 linhas de pesquisa, na verdade, mas eu queria, né, ir aqui, né, as linhas de pesquisa, e em azul ali, mas claro, as ferramentas que a gente vem utilizando,
que a gente vai utilizando em Ubatuba. E aqui está a primeira delas, o avião. A abundância, para responder para vocês, da toninha na América do Sul toda é estimada através de avião. Como assim? Vamos ver aqui algumas fotos. Bom, aqui outra foto bonita de em Ubatuba, num bicho sozinho, bem raro a toninha sozinha, na verdade. Ela é tudo menos solitária, é uma coisa que a gente se achava antigamente, né? Vários artigos, vamos pegar artigos em 1990 e poucos lá, a toninha é um golfinho solitário ou pequenos grupos. Sempre falavam isso, por quê? Porque morria um indivíduo na rede, um indivíduo na rede, sempre um na rede, não 2, 3, 4, 5, e como não sabia como é que era o bicho vivo, né? Então é um só, é solitário. Ela é tudo menos solitária, é um bicho que faz agregações de até 50 indivíduos, é muito interessante. Eu queria mostrar aqui como são feitos os estudos. Então, a gente tem que subir, né? Deixa eu ver, vem um chat aqui que eu não... Ah, não, tá, aqui é da lista. Subir num avião e fazer, né, percorrer linhas para contar os animais, certo? Então, esse é um avião que a gente usa, ela tem essa janela bolha, importante para poder olhar para baixo, bem para baixo do avião, são 4 janelas assim, o estudo basicamente é contar, né? Eu não vou entrar no mérito desse tipo de estudo de abundância, tem toda uma metodologia, uma matemática, mas aqui o avião de novo, esse é o avião que a gente usa já há 15 anos, não é nosso, né, claro, mas né, através de projetos você consegue, né, fretar ele para o estudo, né, os pilotos já até são, imagina, 15 anos, um deles já está há 15 anos com a gente, é o dono da aeronave, já conhece a Toninha, já está até contando Toninha com a gente, mas esse é o Papa Tango Kilo Uniforme Kilo, um Aerocommander bimotor, super robusto, seguro, e tem que ser, né, para pesquisa de mamíferos em alto mar. Aqui um exemplo, né, do que a gente faz, são linhas, né, são amostragens, e depois como se chega na estimativa total é outra palestra, mas é uma amostragem, quem tem curiosidade se chama distance sampling, amostragem de distância, distance sampling, é assim que se calcula. Mas tem que percorrer toda a área onde o animal está. Isso aqui foi um estudo que a gente fez agora no último ano, a gente foi trabalhar no Uruguai e no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso aqui são as linhas, né, que a gente vai procurando animal, as toninhas. E que resultados que encontramos? Hoje em dia a gente pode falar, isso é algo bem novo, na verdade, queria mostrar para vocês. Hoje em dia a gente tem uma ideia muito interessante de quantas toninhas existem no mundo. Na Argentina ainda falta alguma coisa, entender melhor. Mas, por exemplo, depois desses 15 anos de dedicação aí, ultimamente, a gente teve esse resultado. Aqui, no Espírito Santo, cerca de 900 animais. Aqui no Rio de Janeiro, isso aqui é muito pouco, viu? É muito pouco para um mamífero, 900 bichos. No Rio de Janeiro, um pouco mais, são as duas populações muito pequenas, 1.500, 1.600, certo? Então, isso dá uma prioridade muito grande de pesquisa para elas aqui, de conservação, pequenas e isoladas. Nessa área aqui maior, é provável que tenha cerca de 20 mil animais. Ah, mas 20 mil? Então tá bom. Não, imagina, só por ano aparecem 500 mortas na beira da praia, fora aquelas que afundaram, né? Então tem que se entender quantas morrem na rede mesmo, mas é muito alto, né? Se acredita que todo o Brasil está decaindo o número populacional. E no Rio Grande do Sul, cerca de 13 mil animais, né? 13 mil animais. Puxa, mas 13 mil, falou que morre entre 1.000 e 2.000 por ano, e só tem 13? Como é que vai sustentar uma população dessa? Todo ano sai de 1.000 a 2.000 e só tem 13 mil animais.
né? Existem algumas coisas que a gente tem que pensar melhor sobre isso, sobre a capacidade dela reproduzir também, mas um dos principais fatores que a gente recém, né, descobriu, isso é muito novo, é a razão por não ter extinto ainda os animais do Rio Grande do Sul, com essa mortalidade gigante que tem aqui, né, é que no Uruguai, né, parece ter muita toninha. Então, por sorte, no Uruguai elas estão, nos parece que estão bem conservadas. Infelizmente para elas escoam, sobem, podem subir para o Rio Grande do Sul e acabam morrendo aqui. Mas ainda tem um local que está alimentando o mundo de toninhas, né, no Brasil. Ai, ai. Qual a estimativa de nascimento por ano? Boa pergunta, Caliandra. Não se sabe em muitos lugares, é fundamental saber. É fundamental saber. No Rio Grande do Sul, se estima que 60% das fêmeas adultas têm filhotes. Desculpa, pessoal, vou começar a tossir agora, que eu estava numa gripe, depois de falar tanto, vai começar a atacar. Mas, Caliandra, isso é uma grande interrogação. Não se tem que se entender melhor isso. A taxa de reprodução, a taxa de nascimentos, na verdade, das toninhas. Porque aí, justamente a tua pergunta, que vai estar a resposta por que elas não estão extintas ainda em alguns lugares. Elas devem estar se reproduzindo muito rápido. A gente sabe que elas podem reproduzir todo ano. Uma fêmea pode ter um filhote um ano e pode ter no ano seguinte. Já se viu isso a partir de ovários, né? E a gente vê isso. E na natureza a gente está vendo isso agora. Eu mostrei para vocês uma foto. Desculpe de novo. De uma fêmea, um filhote, e o filhote do ano passado juntos. Certo? Mas é algo que tem que ser melhor estudado, com certeza. Vou deixar aqui. E alguns resultados, né, do Costa das Toninhas. Isso foi um sobrevoo que a gente fez. E, na verdade, são vários sobrevoos que a gente fez por lá. Mostra a distribuição delas. Elas são bem costeiras. Né? A gente vê a toninha na costeira mesmo, na beira da praia. Não vê da praia, porque eu falei para vocês que é difícil. Aqui as linhas, né, ali embaixo que foram feitas. Né? A gente estima aqui que pode ter entre 1.500 e 2.000 toninhas nessa região aqui. Aqui tem o pessoal do Rio de Janeiro trabalhando, fazendo imagens espetaculares também, do Máqua. Então, como eu falei para vocês, né, eu tenho me especializado em estudar toninha do ar e a gente passava de avião aqui e via muita toninha. Isso chamava a nossa atenção e eu tive essa vontade. Bom, vamos trabalhar lá. A água é clara. A maioria dos lugares que a toninha ocorre, a água é escura. O bicho já não sai muito. Aqui a água é transparente. A gente pode tentar fazer um projeto comportamental. A gente precisa saber eu precisava saber alguns parâmetros de mergulho para estimar melhor o tempo de submersão. Enfim, era algo que a gente estava precisando fazer e a ideia veio: vamos para Ubatuba, vamos apostar que lá a gente vai conseguir ver esses animais e vamos de helicóptero. O avião é muito bom, mas o avião ele passa 200 km por hora. O animal fica 5 segundos na visão dos observadores ali, e nesses 5 segundos tem que contar, gravar, e te pegar um ângulo e continuar olhando. Você é muito bom, mas é bom para estimar a abundância. A gente tem que entender um pouco mais de comportamento, de mergulho, e aí a gente começou a pensar, bom, a gente tem que ir em alguma coisa que fique mais tempo parada para a gente ver esse animal que ela está fazendo. Né? E fomos com o helicóptero lá em 2016, e eu tento voar o máximo que eu posso, né? É caro, obviamente, então
não é todo ano, mas é fantástico os resultados, as fotos estão aí, né? As portas abertas, e começou a entender muito sobre o grupo, sobre a estrutura do grupo, sobre como tem grupos maternais e grupos não maternais, e como a Toninha é uma espécie magnífica, né? Fantástica, que não se conhecia quase nada do bicho vivo, só morto, e agora está vendo que é um bicho complexo. Ela Oi, eu tô aqui, não sei o que aconteceu, mas não sei o que foi a última coisa que ouviram. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo agora. Beleza. Só que a tela não está mais compartilhada. Beleza. Vou finalizando já aqui, então. Eu espero um pouquinho mais, Carol, ou continuo? Ah, tá todo mundo aqui já. Eu acho que a última coisa que eu escutei, pelo menos, foi sobre os 5 segundos do avião. Ah, sério? Ah, não, então teve todo um discurso depois. Então tá, vamos lá. Estava falando como o helicóptero ajudou a gente a entender melhor o animal, né? Uma espécie que, quanto mais por ficar parado, né, a gente consegue entender melhor o que o animal está fazendo e começa a entender melhor qual é o tamanho do grupo, como é que o grupo se compõe, que tem grupos maternais e grupos que não são, só de adultos, sem filhote nenhum. A Toninha é uma espécie que a gente, né, está descobrindo que é realmente magnífica, né? Não se conhecia nada do animal vivo e agora está entendendo, por exemplo, que o bicho tem monogamia, né? Então existem pares de, de, de machos e fêmeas que podem ficar por mais de um ano junto, mesmo depois do nascimento do filhote. Né? Descobrindo isso como? Através de estudos genéticos, mais observações. Né? A gente está vendo muitas observações e monogamia é raríssima em mamíferos. Né? É algo que a gente tá vendo como ela é especial, como ela é interessante, complexa, e não é aquele bicho sem graça que só aparecia morto na beira da praia. E esses estudos do ar, então, com helicóptero e com drone, como vocês vão ver, estão nos dando essa outra visão e está popularizando a Toninha. Hoje eu tenho certeza que antes da palestra começar, vários de vocês, muitos de vocês já conheciam ela, nem que seja de nome. Né? Quando eu comecei a estudar, gente, ninguém, nem biólogos conhecia a Toninha. Então, melhorando bastante essa situação também. Algumas fotos, aqui é mais para finalizar, eu queria compartilhar com vocês algumas fotos e vídeos mesmo. Opa, deixa eu tirar aqui. Isso aqui foi algo super inédito também, a gente conseguiu fotografar um animal amamentando, né? Então foi ainda no último voo da temporada, a gente ia dar tinha mais 15 minutos, resolveu fazer mais uma voltinha, encontrou e ela amamentando o filhotinho de cabeça para baixo, né? Isso foi bem interessante.
Aqui está mais um zoom dela, do pequenininho aqui na fenda mamária, né? Então, vários aspectos, né? Por voar, por estar trabalhando com vídeo e com drone agora, a gente está descobrindo dessa espécie. Aqui uma foto que a gente tirou de um comportamento reprodutivo, né? A gente registrou já dois comportamentos reprodutivos e provavelmente os dois não ligados à procriação. Um a gente viu de um filhote, realmente era um filhote com um outro indivíduo, provavelmente uma fêmea. E eu depois fui revisar na literatura como... Bom, isso eu posso... Não vou me alongar aqui, senão vai passar muito da 1 hora aqui, vocês não vão... Mas, e aqui provavelmente são duas fêmeas, viu? Duas fêmeas, barriga com barriga, genital com genital, pelo tamanho dos animais. Aqui, né, uma revisão do que eu falei para vocês, os tipos de grupos maternais e grupos não maternais, onde só tem indivíduos adultos. Isso é muito interessante. E as agregações, né? Esses pequenos grupos, assim, de 2 a 6, de 1 a 3, se juntam em agregações de vários animais. Aquela foto que eu já mostrei para vocês. Aqui a gente vê, né, claramente uma fêmea prenha. Está explodindo aqui já, está quase tendo um filhote. Isso aqui, um juvenil, né, um filhotão, a gente não sabe ainda, e outro adulto. Então, né, muito, até a imagem aérea pode até ajudar a gente a entender as taxas de prenhez, época reprodutiva, cuidado maternal. E, basicamente, depois desse alongar aqui, eu queria terminar falando dos drones também, né? Que a gente tem esse... Obviamente, o helicóptero é maravilhoso, mas é muito caro, né? E é instantâneo, a foto ali é instantânea. Depois que a gente viu que, bom, podemos trabalhar com a Toninha, é fácil de ver, ela tem Toninha em Ubatuba, a gente começou a investir muito, muito em imagem de drone, e eu vou terminar a nossa conversa apresentando alguns vídeos, 2, 3 vídeos, e a gente finaliza e abre, depende, para perguntas no microfone também, pode ser? Deixa eu ver aqui como eu... Primeiro eu vou passar um vídeo só para vocês terem ideia como é que é o trabalho no avião, que eu mostrei para vocês. Aqui o biólogo coletando imagens, né, em alto mar. Realmente a gente vai muito da costa em algumas regiões. Não vai ver Toninha, porque é uma GoPro, e é muito difícil de ver, mas tá um mar muito bom, né? Queria mostrar para vocês uma imagem de drone agora. Então, uma fêmea, e logo vai chegar seu filhotinho, que estava afastado, nadando. Ela foi mergulhar e deixou ele na superfície. Daniel, não tá aparecendo vídeo nenhum, tá aparecendo o último slide só. Ai, droga, e agora? New share, talvez. E agora? Agora sim, tá aparecendo. Ah, então, aqui a Toninha que eu falei para vocês. Não, aí, é seu animal vivo, não. Ficou sozinho na superfície, na verdade. Aqui. Ela foi mergulhar, foi caçar, né? Foi preda. Vamos ver. Vou mostrar outra aqui. Essa aqui tem uma boa... Em que o animal está sempre escaneando, sempre com a cabeça... Isso aqui ele está com localização, viu? Ele está emitindo som, cliques para que uma dupla, outra aqui também uma fêmea bem grande, provavelmente um macho adulto também, socializando, né? Tocando ali. Aqui uma fêmea com um filhotão bem grande e 2 adultos, tudo isso em Ubatuba. Outro filhote nadando embaixo da mãe. E esse indivíduo aqui que sempre acompanhando, sempre tem um indivíduo acompanhando que a gente quer entender se é um macho.
Manioco pascando. Aqui ele pescou um peixe, está engolindo. Eu espero que estejam vendo, que eu não estou falando para ninguém. Mas... Aqui uma duplinha também. E deu 1 hora, gente. Eu me alonguei um pouco em alguns temas, mas deixa eu fechar. Daniel, não sei se você está vendo, tem uma pergunta no chat. Tá, agora eu vou dar uma olhadinha aqui. Toninha possui predador natural, sim. Tem umas 3 espécies de tubarões e a orca. Tubarão martelo, tubarão o tigre, e eu me esqueci de um terceiro. E a orca, tem vários registros de orca predando Toninha. Mais alguma pergunta, gente? Se quiserem abrir o microfone e perguntar. Eu vou deixar um slide com os contatos, enquanto o pessoal... Deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui enquanto eu vou respondendo alguma pergunta a mais. Nosso site, nossos 2 Instagrams que podem ser úteis. Obrigado, Maria Eduarda. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Sim. Não, é muito... Oi. Obrigada pela palestra, mais uma vez. O pessoal está falando muito bem dela no chat, não sei se o senhor está vendo. É que eu queria, estava abrindo ali, mas agradeço, imagina, é um prazer falar sobre essa espécie. E, bom, tem meu contato é fácil, põe meu nome ali no... eu devia ter botado no meu e-mail, né? Mas pelo Instagram eu respondo de vez em quando, ali do Costa das Toninhas, principalmente. E... acho que é basicamente isso. Se alguém quiser mais... Se acabar as perguntas aí, mas eu estou à disposição. Obrigado de novo.